Alô, amigos, tudo bem por aí? Tranquilidade total. Chegamos aqui, canal Tricolaço, vem chegando, vem chegando. Like, isso. Sino, isso. Inscrição, sino. Avisa os amigos aí, tem muita gente boa chegando aqui. Quero agradecer sempre esse contingente de pessoas que chega aqui ao nosso canal Tricolaço. Mais uma vez para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Estamos aqui nesta quarta-feira, 20 de setembro, depois de São Paulo 1, Fortaleza 2. Pois é, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, um resultado muito ruim, se a gente pensar em tabela. Agora, hoje, tem dois aspectos. A cachorrada da Latina, porque chegou gente na casa, apesar do horário. Hoje, tem dois aspectos importantes a serem considerados nessa derrota. Um, se a gente comparar com a semana passada, por exemplo, aquela derrota cachapante para o Internacional, também por 2-1, mas a forma como perdeu foi ridícula. Hoje o resultado não corresponde ao jogo. Eu nem gosto muito do termo injusto, porque injusto significa que algo externo interferiu e determinou que o resultado que se encaminhava para uma conclusão teve outra por causa desse fator externo. Esse jogo não teve exatamente um fator externo, mas quando eu digo injusto é assim, dentro de uma partida de futebol, do que se pode considerar uh, uh, o ato de concorrer para a vitória, de competir para ganhar. Quem fez isso mais tempo e melhor no campo foi o time do São Paulo. Então, se tivéssemos que escolher um vencedor apenas na base do controle de jogo e da disposição, o vencedor seria o São Paulo. Evidentemente que o Fortaleza não ganha por motivos que o tornam. Como é que posso falar assim? Um time que não pode ganhar, não é isso. O Fortaleza é um time muito bom. O Fortaleza teve um tipo de atuação que o ajudou a vencer. O Fortaleza teve algo que o São Paulo não teve, inclusive, precisão. Ao longo de todo o jogo, quem mais teve a bola, quem mais controlou e quem mais pressionou foi o São Paulo. O Fortaleza ficou muito na defesa. Mas nas pouquíssimas vezes que foi à frente, o Fortaleza foi certeiro. Uma para meter a bola no gol de cabeça com o Zé Wellison no primeiro tempo e a outra para conquistar um pênalti. Aí sim um fator externo a ser discutido. Um pênalti que na minha visão não existe, porque para mim o Marinho se joga, é uma simulação. Ficou se debatendo muito se a bola tinha, se a jogada tinha sido dentro da área ou não, para mim foi. Mas há uma simulação clara. Só que a forma como o Michel Araújo faz a falta, como ele barra a passagem do Marinho, a imagem ajuda muito na conclusão de que foi pênalti. Né? Estou tentando ver com os olhos da arbitragem, mas para mim houve simulação do Marinho. Mas ok, é do futebol, não acho que isso mude o resultado por completo, porque você pode não ter esse pênalti e ganhar o jogo com gol e bola rolando. Então é muito subjetivo dizer. Ajuda, claro, ajuda. Alguém pode dizer, pô, o Jandrei podia ter pego, exatamente. Ajuda, né? Então, se não é alguém que em definitivo faça isso, o fato de tomar uma decisão assim acaba ajudando. Mas vamos lá. Ao longo do jogo, o São Paulo teve chance de vencer, depois teve chance para empatar. E no final do jogo teve um presente, aí eu acho que o São Paulo erra, que foram 9 minutos de acréscimo que o árbitro deu, que, vamos combinar, é tempo suficiente para, em estando no campo de ataque a maior parte do tempo, entrar para concluir e fazer um gol e pelo menos empatar a partida. Então, se houve um vacilo nesse time do São Paulo, foi esse que ficou muito claro, porque era um time que continuava atacando, que ganhou 9 minutos para continuar atacando. E eu fiz a conta, o São Paulo só entrou na área aos 7. Então, você demora 7 minutos para fazer a primeira ação obrigatória que você deve fazer
quando você quer marcar um gol no jogo de futebol, chegar à área, estar dentro da área. O São Paulo só conseguiu isso aos 47 minutos. O jogo ia até os 49. Perdão. O São Paulo conseguiu isso aos 52 minutos. O jogo ia até os 54. Então acabou perdendo a partida. Bom, o São Paulo vai ser cobrado semana que vem. Semana que vem o São Paulo precisa ganhar por dois motivos. Porque semana que vem não tem mais Copa do Brasil. Semana que vem o São Paulo pega um adversário com quem ainda não jogou. Ou seja, o São Paulo vai acertar a rodada. Então ele tem um jogo a menos, né? Naquela conta virtual, que de vez em quando alguém faz por aí, fica assim, se o São Paulo tivesse ganhado do Fortaleza, ganhado do Internacional, ele ia passar, ele ia lá para cima, lá para o G6, G7, porque ele tem o Coritiba pela frente num dia que ninguém tem. Porque ele vai acertar os jogos ali. São Paulo fará o seu 24º jogo na quarta-feira que vem. E é contra um time muito mais fraco que o Fortaleza. O Fortaleza foi para a sexta posição. O Fortaleza está disputando a semifinal da Copa Sul-Americana. O Fortaleza é um time já estabelecido num baita trabalho do Juan Pablo Vojvoda. Contra um time reserva do São Paulo que teve em campo hoje e que mesmo sendo reserva, a maior parte do tempo encurralou o Fortaleza, fez pressão e criou chance de gol, mas não teve maturidade para fazer. Sobre atuações, rapidamente, apesar de mais um pênalti perdido, a atuação do Rames Rodrigues hoje foi a melhor dele no São Paulo, desde quando ele voltou ao futebol sul-americano e fez o seu gol. Um gol com uma batida muito fina, lá da intermediária, quando ele percebe que a marcação afrouxa, o espaço abre e o goleiro fica vulnerável, ele bate no canto do goleiro e faz o gol, com muita qualidade, com muita categoria. Poderia ter feito mais, o time poderia ter feito o segundo gol logo em seguida, não conseguiu. Outros destaques muito importantes eu considero. Diego Costa foi muito bem, porque é importante ressaltar o seguinte, quem não viu o jogo, o São Paulo não perdeu por 2-1 por culpa de problemas da zaga, por exemplo. O sistema defensivo do São Paulo, mais uma vez, atuou bem. O São Paulo perdeu em momentos individuais em que o Fortaleza resolveu apertar e conseguiu ter sucesso nessa empreitada. E uma conseguiu um pênalti e na outra fez um gol. Ai, soninho, gente. Dormindo tarde esses dias aí. Mas o soninho ficou bom. Essa precisão que o Fortaleza teve faltou ao São Paulo. Mas, na verdade, o destaque era, apesar disso, o Diego Costa foi muito bem hoje. O Alan Franco foi bem também. O Wellington começou bem, mas caiu muito de produção. O Gabriel Neves ficou o jogo inteiro no flat. Algumas jogadas muito interessantes, mas pouco. Ele já jogou muito melhor que isso. Michel Araújo foi muito bem no geral, apesar de ter feito o pênalti que não deveria ter sido marcado no Marinho. Né? Tem uma coisa mais infantil e mais antiga no futebol do que você tentar puxar o sujeito na área sem necessidade, desconheço. Mas mesmo assim, o Michel Araújo jogou bem. Onde ele foi exigido, ele jogou bem na partida. O Juan, para mim, foi o inverso. Ele só melhorou no fim do jogo. Só no fim do jogo. E o São Paulo tem um destaque muito positivo, que eu acho até que cria um problema pro Dorival até domingo. Luan. O Luan jogou muita bola. E o Luan precisa ser visto, lido, como aquele jogador que ficou 2 anos sem jogar futebol. Um deles por causa de uma contusão seríssima, e o outro deles porque quando ele estava se recuperando da condição seríssima, ele descobriu-se que ele não foi operado com o sucesso que se imaginava, agravou a lesão, e ele passou mais um ano parado. Quando ele volta sem ritmo. O que a gente vê do Luan muitas vezes são esses jogos, mas de um mês para cá ele vem jogando bem. E hoje ele fez uma partida irrepreensível. E por que eu falei que se tornou um problema? Porque desde quando o Luan quebrou lá atrás, que
ele não jogava tão bem. E coincide com um momento que não é bom do Pablo Maia, né? Ele foi bem até domingo passado, mas não é o grande momento do Pablo Maia. Pablo Maia que eu acho até que tem mais recursos que o Luan e acho que na carreira deve até ir mais longe. Mas hoje, o Luan é o principal volante do São Paulo há muitos anos, ficou muito tempo sem jogar. Teve problemas aí de precisar treinar mais, precisar se entrosar mais, inclusive, com a equipe, e aí ele ficou com muita dificuldade de entrar. Ele foi melhorando, ele entrou muito bem contra a LDU, ele entrou muito bem contra outros times aqui no final do turno passado no Campeonato Brasileiro. Então, o Luan finalmente deve ser olhado como alguém que está recuperado. E aí eu digo o seguinte, se o Dorival te passar alguma dúvida pela cabeça do Dorival, eu acho que ele pode pôr o Juan tranquilamente domingo. Eu não sei nem se não é para começar com o Juan. O Juan jogou demais hoje. Luan jogou demais hoje. Aliás, o Juan não jogou demais. O Juan, como eu disse, foi melhorar no final. Acho que o Dorival demorou para colocar o David. É um jogador que está muito tempo parado, mas ele tem aquele perfil de, né, vir atropelando quem está na frente. Ele fez isso, chegou a entrar 2 vezes na área assim. Mas aí já era tarde, ele entrou muito tarde, eu acho. Podia ter entrado mais cedo para pressionar mais a zaga do Fortaleza. Mas é isso, cara. Não dá para falar muito. O resultado foi péssimo, a atuação foi boa. Acontece, não pode acontecer domingo de tomar 2 gols jogando melhor, né? E não pode acontecer na semana que vem, quando o São Paulo enfrentar o Coritiba no Morumbi. Aí tem que ganhar. E aí tem o Corinthians no domingo, já no Brasileirão, e tem que tentar ganhar, porque não ganhou na Arena. E uma série de compromissos importantes para o São Paulo administrar. Então, acho que com cautela dá pra gente guardar um pouquinho o resultado de hoje, mas ó, o foco é total na Copa do Brasil agora. Gente, valeu. Ah, faltou falar uma coisa. São Paulo teve 9 minutos de. Ah, eu não falei isso aí, né? De entrar na área no quando tá chegando. Na verdade, para entrar na área sempre, mas faça uma conta simples. Você tem 9 minutos de acréscimo. Passaram-se 5, você não entrou na área, pouco tem coisa errada. Só vai fazer o gol quando entrar na área. É isso, gente. Obrigado pelo carinho sempre, valeu. E domingo estaremos de volta, logo depois do jogo maravilhoso no estádio do Morumbi, que todos nós merecemos vencer. Valeu, gente!